que se encontra em Romanos, versos 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, o amor cristão. No versos 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós não precisamos se vingar de ninguém. Independente de quem te fez o mal, saiba que quem vai fazer algo por você é Deus. Quem vai vingar o que fizeram com você é Deus. Então não se vingue, não deixe a ira dominar o seu coração. Não permita que o inimigo te use para atingir outras pessoas, atingir aqueles que te fizeram mal. O apóstolo Paulo nos ensina, não retribua o mal por mal, mas faça o bem àquele que te fez o mal. Retribua o bem, faça o bem. Não faça o mal a ninguém, independente de quem te machucou, independente de quem te feriu, pois Deus é quem vai te vingar. Deus é quem vai te justificar. Amém? Continuando aqui. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando a não prejudicar ninguém, independente. Irmãos, tem pessoas que às vezes nos ferem com palavras, tem pessoas que às vezes nos criticam, tem pessoas que às vezes nos atacam, diretamente ou indiretamente. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, não retribua o mal por mal. Não retribua a essa pessoa, a quem te fez o mal, com a mesma moeda. Mas faça o bem. Se essa pessoa precisa de algo para comer, dê de comer. Se precisa de algo para beber, dê de beber. Se precisa de um conselho, dê conselho. Não diga não, mas faça o bem a quem te fez o mal. E Deus vai justificar você. Deus é quem vai te justificar, não é o ser humano. Aleluia, louvado seja a Deus. Então o apóstolo Paulo nos ensina, né? O amor cristão. A gente tem que demonstrar amor, não ódio. O cristão, ele tem que ser amor, não ódio. Independente do que a gente viva, do que a gente passa, ou do que as pessoas façam com a gente. A gente tem que ser amor, demonstrar amor, levar amor a quem necessita, a quem precisa, independente de quem seja. Amém? Quem está entendendo a palavra do Senhor? Aleluia. Deus é fiel em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel em todo o tempo. E Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo escreveu
esse versículo, irmãos, quando ele estava na prisão, quando ele estava ali sendo humilhado, quando ele estava ali sendo açoitado, sendo mantido preso. Mas a palavra de Deus, ela não ficou presa, não. Eles prenderam o apóstolo Paulo, mas a palavra eles não conseguiram prender. Eles queriam prender a palavra do Senhor, eles queriam prender o evangelho. Mas mesmo na prisão, o apóstolo Paulo, ele pregou. O apóstolo Paulo, ele não deixou de fazer a obra. E foi justamente dentro da prisão que ele mais fez a obra. Então, irmãos, ele falou que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o apóstolo Paulo estava sofrendo, estava vivendo dias difíceis. E às vezes a gente só quer trazer as coisas boas para a nossa vida, mas a gente tem que entender que são as ruins que mais nos ensina. Foi as coisas ruins que mais ensinou José, que capacitou José, né? Que fez José chegar à posição de honra, você chegar à posição de governador. Então o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um homem conhecedor da palavra. Mas no momento que Jesus aparece para ele, nesse momento a vida de Paulo mudou, foi transformada. Paulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos cristãos. E ele se tornou apóstolo, porque Deus escolhe aquele que não é para confundir quem é. Deus faz na vida daquele que não é, porque aqueles que são não querem fazer a obra do Senhor corretamente, não querem levar a verdadeira palavra, não quer pregar o verdadeiro evangelho, porque sofre retaliações, sofre perseguições. Mas ele sabia, Deus sabia que o apóstolo Paulo não se renderia, o apóstolo Paulo não recuaria. Deus estava preparando o apóstolo Paulo para grandes obras, e assim foi que aconteceu. O apóstolo Paulo passou muito sofrimento, e não é porque o apóstolo Paulo era um homem bem de vida, era bem sucedido, era um homem que conhecia a palavra, que conhecia a Torá, e ali ele começou a pregar o evangelho. Um homem que outrora perseguia a igreja, por conta do evangelho, estava pregando agora o evangelho. Vê como que Deus muda e transforma a vida do ser humano. Muitos chegam e falam, mas será que uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, é perdoado? Sim, é perdoado. Se a pessoa se arrepende verdadeiramente, é perdoado. O ladrão da cruz não se arrependeu e não foi para o paraíso, mas Jesus? E não entrou no paraíso, não entrou no céu? Então, se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que você faz de errado, reconhecer que você é pecador. Quando você reconhece que você é pecador e que precisa da misericórdia, da graça de Deus, você é perdoado. Então o apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei o que você está vivendo na tua vida, mas creia que Deus é fiel para completar a boa obra. Deus é fiel para te ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de incerteza, nos momentos em que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê uma saída. Deus é a porta de saída. Deus coloca a porta onde não há saída. É assim que o nosso Deus faz. Ele não é só um Deus de fantasia que está na nossa cabeça, que quando a gente precisa, a gente busca Ele. Ele é um Deus real. Ele é um Deus verdadeiro. É um Deus que continua operando grandes milagres. Basta você crer. Tudo é possível para quem crê. Quem crê, verás a glória de Deus. Quem crê na palavra do Senhor, verá a glória de Deus se manifestar.